meditação, ela tem total influência positiva na prática, por exemplo, de diminuir o cortisol. Então, pode ser usada como um manejo do estresse. Eu estou passando por uma situação difícil, estou passando por problemas na família, enfim, estou precisando resolver muitas coisas. Aí você sente que o coração começa a acelerar, bater mais rápido, às vezes fica com falta de ar, eu estou com crise de ansiedade. Então, isso é uma ótima estratégia. Você senta, você respira, você mentaliza, você faz as suas orações, né? Tem gente que ora para Jesus, tem gente que ora para santo, tem gente que. E aí a gente respeita cada um dentro da sua escolha, né? Das suas particularidades, mas já é comprovado que isso ele vem dentro da gente, isso tem um efeito direto na gente, tanto da nossa prática quanto da prática do outro, como a gente viu naquele estudo, né? E o que é fé? Né? A fé é a gente ter certeza de uma coisa, né? É uma coisa abstrata, né? A pessoa acredita porque ela acredita. Aquilo se torna verdade para ela. Ninguém precisa provar nada para ela. Ela acredita porque ela acredita, né? E tá tudo bem, certo? Essa é a definição de fé do dicionário, tá? Tem também a definição que é encontrada na Bíblia, né? A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, é algo assim. Eu vi uma vez uma definição que eu achei incrível, né? Porque falava a frase assim, mas, sabe quando uma pessoa falando, né? Que eu acredito em Deus e assim, ter fé é você colocar o pé tendo a certeza que Deus vai colocar o chão, né? E, e essa definição, ela me soou muito interessante, porque é realmente isso, é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu não estou vendo o chão ali, mas eu acredito que Deus vai colocar, né? E, e aí, então, isso traz uma confiança, né? Isso alimenta a confiança, não que elas sejam a mesma coisa, né? Mas ela alimenta aquilo. Então, como é que tá para você, né? Dentro do método Futura Mamãe ou dentro da sua, né, dessa sua trajetória de ser mãe, isso tá te ajudando? A sua fé, ela tá ela tá te aumentando essa confiança, essa vontade, esse desejo, essa determinação, né? Porque também tem um outro lado, tem aquele lado, como eu falei no início, né, que os médicos ficavam apontavam como um lado negativo da, da fé, da pessoa simplesmente viver, né, de uma forma aleatória, colocando tudo na mão Deus, de um Criador, né? E tudo bem, então eu posso fazer o que eu quiser, porque, né, Deus vai, tudo o que acontecer vai ser porque Deus quis. Será que é porque Deus quis? E você está fazendo a sua parte? Será que você já olhou para você mesma? Como é que está seu corpo? Né? Como é que tá? Você está esperando que Deus faça um super milagre? Ele tem que fazer o milagre, mas você continua consumindo alimentos industrializados, você continua sedentário, você não, né, não tem práticas, não tem vontade, você está só esperando o milagre cair no seu colo? Será que isso então não seria um lado negativo? Será que não seria mais interessante a gente repensar e trazer essa fé no sentido de que, como a Moni sempre fala, Deus quer que você tenha o seu filho, Deus ama todos, né? Para aqueles que acreditam, né? Tô falando. Deus ama todos, Deus quer que você tenha o seu filho, mas você precisa fazer a sua parte, né? E aí você vai fazer a sua parte, você vai preparar o seu ambiente, você vai dar o seu melhor para o seu filho. Porque é fácil falar que quando meu filho nascer, eu vou dar o melhor dele, mas você já precisa dar o seu melhor bem antes de ele vir. Né, quando você estiver programando o seu filho. Mas Vanessa, mas é muito difícil para mim, porque eu tenho endometriose, eu tenho ovário policístico, eu tenho miomas, meu marido está com espermograma alterado, eu tô com falência ovariana, já não tenho mais óvulos. Então, assim, não tenho mais esperança, não acho que isso vá me ajudar. Aí é uma questão de decisão, né? Você pode decidir acreditar que vai funcionar, você pode acreditar que vai te ajudar, ou você pode não acreditar e tá tudo bem também. Você pode seguir com, né? Cada um escolhe uma forma. Só que o que a gente faz aqui é trazer ciência, a gente não brinca com vocês. A gente não está fazendo teste, a gente não está brincando, vocês não são cobaias que a gente está testando alguma coisa. Não, a gente faz porque é base científica. Né? A teoria está aqui, só estava faltando alguém colocar em prática. Né? De a gente ensinar para vocês
né, da gente passar esse conhecimento que a gente tem para vocês e ver como é que isso ele acontece na prática. E a gente está vendo os resultados. Né? Eu nem sei quantos positivos a gente teve essa semana. Acho que só ontem teve 2 positivos. A gente está tendo muito positivo. A gente está tendo muitas mulheres engravidando. Isso é milagre? Tem a parte do milagre, a gente sempre acredita que tem milagre, mas também tem a parte que a pessoa fez. Então, ela se dedicou, ela foi atrás, ela assistiu às aulas, ela comprou os antioxidantes, ela fez a suplementação, ela fez certinho todo o acompanhamento, né? E dá certo. Ah, mas é garantia que vai dar certo? Não, não é garantia, né? Porque cada um funciona de um jeito. A gente está aqui, a gente está falando da ciência do que a ciência mostra. Mas pode ser que no seu caso não funcione, pode ser que você não engravide, mas eu te garanto que mesmo que você não engravide, você deixou o seu organismo muito melhor do que estava, né? Se não for para gerar um outro ser que seja para você como ser, né? Você como ser humano, você se valorizar, você ver e perceber que o que você faz é importante para você, é importante para o seu corpo, o que te motiva, né? Então, assim, se a gente pensa que nós somos corpo, alma e espírito, a gente precisa tratar essas 3 coisas. E não adianta a gente espiritualizar tudo e falar que está tudo na mão de Deus, né? Como se ele fosse operar um milagre e do dia para a noite um obeso não vai mais querer comer nada e aí ele vai emagrecer. Não é assim que funciona. A gente precisa ter a nossa parte. A gente precisa fazer a parte da nossa alma, tratar a nossa mente. A gente pode, aqui, por exemplo, a gente tem as mentorias terapêuticas, né, com a Ju. Então, a gente dá esse suporte também para vocês, mas a gente estimula que vocês vão procurar, porque é importante ter esse apoio psicológico. Não é fácil, é uma etapa, é muita cobrança de família, é muita cobrança de si mesmo, né? É muita pressão e isso precisa ser considerado, porque foi o que eu falei. O que acontece aqui vai refletir no nosso corpo, vai aumentar cortisol, vai diminuir os hormônios sexuais, diminuindo os hormônios sexuais, diminui a fertilidade, diminui a chance de engravidar. Então, a gente precisa usar essas ferramentas ao nosso favor, e a fé é uma delas, né? Então, existem, por exemplo, tem casos de alunas que estão assim com. Ah, eu tô com falência ovariana, o meu médico falou que é só por FIV. E quantos casos a gente não chega que o médico falou que é só por fertilização in vitro, né? E a gente fala, não, mas não tem por quê, porque olha só, a gente ajustando aqui, isso aqui vai regular e tem a chance dela engravidar naturalmente, por exemplo, né? Então, mas a pessoa precisa acreditar, e ela precisa querer, e ela precisa investir. Então, uma coisa leva a outra, é um ciclo. Um lado, o corpo alimenta a alma, que alimenta o espírito, que alimenta a alma, que alimenta o corpo, e todos se integram, né? É, então, não dá para a gente jogar tudo na responsabilidade de Deus, porque isso é muito cômodo, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E isso não é fácil, né? E aí eu não estou falando de espiritualizar, eu estou falando de decisão, eu estou falando de mente, né? Eu estou falando de tratar a mente, as coisas que fazem bem, praticar meditação. Não importa se você está meditando na palavra de Deus, se você está meditando em algum poema, se você está meditando simplesmente em pensamentos da natureza, não importa. O que importa é que essa prática ela vai te trazer um benefício. Isso vai diminuir o cortisol, isso vai diminuir, por exemplo, a glicemia, né? Pacientes com diabetes que praticam meditação, eles têm uma melhora aí no quadro de resistência à insulina, por exemplo. Então, tudo isso é importante. E a gente leva isso em conta, porque vocês não são um útero ovário e uma amostra de sangue que a gente vê lá as coisas que vocês dosaram. Vocês, a gente vê vocês como um ser humano e a gente quer estimular esse lado de vocês também. Porque, da mesma forma que se eu tenho fé e eu espiritualizo tudo, fica tudo na mão de Deus. Mas se eu também não tenho a fé, eu coloco tudo em cima de mim. Então, tudo é responsabilidade minha. E aí isso vai me trazer peso. Isso vai ser prejudicial para mim, né? Eu vou acabar aumentando meu cortisol porque eu preciso fazer, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. É claro que precisa, mas aí você vai na tranquilidade. Você precisa fazer as coisas de uma forma calma, de uma forma tranquila, né? Porque aí vai ter efeito contrário. Você vai querer fazer, você vai lá atrás, vai fazer isso, e aí eu não tô dando conta, e eu não quero porque tem que ser tudo perfeito, e aí namorar também já não fica tão legal, porque é tudo naquele automático, porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E não tem que ser,
né? Não tem que nada, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história, cada um tem os seus sofrimentos, as suas dificuldades, umas com mais, outras com menos, mas não importa se é mais ou se é menos, porque o que importa é como a pessoa lida com as situações. E a fé, ela é fundamental nisso. Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um óvulo, mas se eu tiver um óvulo, eu tenho ainda uma chance de engravidar. Então eu vou falar assim, não, para mim já acabou, só tem um óvulo, né? Então, tá, já era para mim, já vou fazer uma doação, vou fazer uma FIV mesmo. Não, peraí, vamos esgotar as possibilidades, vamos realmente investigar e ver. Ah, não, olha, você tem, ó, o antimileriano, por exemplo, né? Muitas, ah, não, meu antimileriano já tá baixo, já tem uma reserva baixa, minha médica falou que é só por FIV. Tá, mas quanto tá baixo? Né? Mas sua vitamina D tá boa? Porque a vitamina D, quando ela tá baixa, ela vai interferir no antimileriano. E aquele resultado, ele não é fidedigno, ele não reflete a verdade. Então, aí você acaba se pautando numa coisa que às vezes nem é. Então, a gente precisa se dedicar e acreditar, né? Tem uma, tem uma situação que, por exemplo, eu tenho uma falha na trompa. Ah, eu tenho falha na trompa, ela está obstruída e não tem jeito para mim, vai ser FIV. Sim, a gente não tem como garantir que a limpeza do aquário vai desobstruir a sua trompa, mas isso pode acontecer. E se pode acontecer, e se tem 1% de chance de acontecer, por que não acreditar nesse 1%? Por que a gente tem que aceitar os 99% e achar que, né, que já está tudo acabado? Não. Então, é, é muito. E é isso que a gente coloca para vocês, e a gente estimula isso em vocês, que enquanto tiver uma esperança, enquanto tiver uma possibilidade, vamos investir nisso. Se não der mais, a gente vai para outros, mas mesmo que a gente vá para um outro, para um plano B, por exemplo, que eu não consegui de uma forma normal, eu realmente perdi as duas trompas, não tem como eu fazer, vamos fazer FIV, vamos fazer FIV. Mas a limpeza do aquário, como é que está o seu corpo a receber esse embrião? Né? Se o corpo estiver todo bagunçado, não vai adiantar nada, vai gastar dinheiro e vai jogar no lixo porque não vai resolver. Né? Vai pegar o embrião, vai colocar lá, mas ele não vai implantar, ele não vai desenvolver, porque o corpo precisa estar bem. E o corpo estar bem não significa só a carne estar bem. Significa corpo, alma e espírito estarem bem, estarem em harmonia. E é isso que a gente precisa buscar, precisa acreditar, precisa investir, a gente precisa investir nosso tempo, a gente precisa. Eu sei que a rotina contemporânea ela é de muita pressão, né? Então, ao mesmo tempo que ela pressiona, que ela cobra, que ela faz, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que correr, você tem prazo, ao mesmo tempo diminui a nossa disponibilidade em buscar essas outras áreas da nossa vida que são tão importantes quanto ir no médico para ver como está um hormônio, por exemplo, né? E é tão importante quanto. Então, às vezes, a gente deixa de cuidar da gente para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Aí, quando a gente fala de alimentação, aí já vou ter que mudar isso, já vou ter que mudar aquilo. Mas aí a pessoa faz por quê? Porque enxerga, porque é palpável, né? Porque vamos falar assim que é certeza que a alimentação balanceada é importante, né? Isso é meio óbvio, está comprovado cientificamente. Então, quando é comprovado cientificamente, as pessoas acreditam, né? Enquanto a gente não pode comprovar a fé, então fica nessa dúvida, né? Funciona? Não funciona? Enfim, se você tem fé, que você use isso como uma ferramenta para você, que seja uma ferramenta positiva, né? Que você consiga alimentar essa fé da mesma forma que a gente alimenta o corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito. A gente precisa estar forte também, né? Na alma e no espírito. A gente precisa desse equilíbrio, né? Eu vi tem muitos livros de autoajuda falando desse equilíbrio de corpo, alma e espírito, né? É uma coisa que está sendo disseminada, que ela está sendo mostrada do quanto é importante, e isso já é um grande avanço para a gente, mas a gente precisa realmente se apropriar disso, da gente tomar isso, pegar a nossa verdade. Qual que é a minha verdade? Ah, eu acredito em Deus, eu creio que Deus vai fazer um milagre em mim, porque Ele operou muitos milagres e opera até hoje e vai operar em mim também. Eu creio nisso, então eu vou lá e vou alimentar isso. Mas eu vou deixar de fazer minha parte? Não. E aí, é claro, né? Aí vai de cada um dentro do que você acredita. Não estou falando que tu tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Estou falando para você alimentar aquilo que você tem dentro de você,
né? E talvez, se você não tem, de talvez ir buscar, de ir atrás, e falar assim, será que a Vanessa está falando isso faz sentido mesmo? Será que tem realmente tudo? Pesquisa, né? Porque a informação, ela é tudo, né? Se a gente não tem informação, se a gente não tivesse passando as informações para vocês do quanto que a alimentação é importante, do quanto que o dormir bem, né, é importante, o ciclo circadiano, como que isso interfere, né? Quantas de vocês, né? Quantas alunas falam, nossa, eu não fazia ideia que isso podia interferir, ou que isso, nossa, está fazendo tudo errado e nem sabia. Mas assim, a gente, é o nosso papel como profissional passar essa informação para vocês e vocês terem o seu livre-arbítrio e usar ele da forma que vocês quiserem. Vocês podem seguir o método ou não, né? É uma questão de acreditar, é uma questão de confiar. E da mesma forma, alimentar o espírito. Então, a gente também precisa ter um tempo para a gente fazer uma meditação, para a gente usar isso a nosso favor. Não importa, né? Mais uma vez eu falando, não importa a sua religião, mas importa você alimentar aquilo que você acredita e trazer isso como uma ferramenta positiva para você conseguir chegar no seu positivo, certo?